Programa Direito da Gente. Apoio Cultural. Todeskine. Sempre uma escolha inteligente. Boa noite, estamos começando mais um programa Direito da Gente. O tema de hoje é Direito do Consumidor e para responder as perguntas dos telespectadores, nós trouxemos o advogado Vitor Taroco. Boa noite. Boa noite a todos. O tema de hoje é Direito do Consumidor, né? E muitas vezes a pessoa, assim, contrata um eletricista ou um pedreiro e tem algum problema com uma obra na casa e ela, assim, ela não sabe como agir ou quais são seus direitos. Por exemplo, se ela contratou um pedreiro para fazer uma obra na casa e a obra está atrasada, como que a pessoa deve agir neste caso? Tá. Bom, a primeira questão que nós temos que observar aí é, vamos partir para o lado aí trabalhista também, uma coisa muito interessante que nós devemos falar é que nas obras prestadas na residência, estou falando genericamente, é óbvio que existem casos específicos, mas, por exemplo, se você contrata um pedreiro para poder fazer uma obra na sua residência, você não vai gerar com ele um vínculo empregatício. Você está fazendo uma reforma na sua casa, onde você se utiliza dela unicamente para fins de moradia e tudo mais, ou seja, não vai haver o reconhecimento do vínculo empregatício aí, desde que seja para fins de construção para moradia ou reforma da casa onde você já está morando. Em relação à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, também existe aí uma questão bem peculiar que deve ser analisada caso a caso. Primeiro porque o fornecedor de mão de obra, pessoa física, né, ele pode ser sim equiparado talvez na prestação de serviço para que seja aplicado a ele o Código de Defesa do Consumidor ou não, dependendo dessa questão aí do tipo de serviço que for prestado. Agora, o que a gente sempre aconselha é que antes de contratar, procure referências. Saiba quem você está contratando, peça dessa própria pessoa informações de onde ela trabalhou para que você possa checar se o serviço foi bem feito, se o serviço foi mal feito, se essa pessoa concluiu o serviço que foi prestado. De preferência, faça um contrato escrito com essa pessoa, nem que seja escrito à mão, mas faça. Eu, tal, fulano de tal, estou contratando tal, fulano de tal, para prestar os seguintes serviços. Instalação elétrica de um chuveiro, ou então manutenção da rede de água, ou então reforma de um quarto, ou mesmo construção de uma garagem, o que quer que seja. Mesmo que você contrate essa pessoa, é meu amigo, eu conheço, faça um contratozinho, não precisa de advogado para isso, é óbvio que você vai colocar lá algumas coisas pertinentes ao contrato, como data de início ou data de fim, ou mesmo procure informações na internet, ou procure informações com advogados conhecidos que possam lhe orientar como fazer esse tipo de contrato para que depois, se você tiver algum tipo de problema, você possa ou valer-se do Código de Defesa do Consumidor, dependendo do tipo da obra que for realizada, do tipo do serviço que for realizado, ou até mesmo valer-se aí da justiça comum para uma aplicação para análise de um contrato entre pessoas físicas ou entre pessoas jurídicas, se for uma construtora ou não, que aí já cabe o Código de Defesa do Consumidor, né? Então existe uma peculiaridade muito grande em relação ao tipo de serviço a ser prestado e quem é o prestador desse serviço, se é pessoa física ou pessoa jurídica. E o contrato também tem que ter o valor da obra? É sempre bom, quando você vai fazer um contrato, é sempre bom que você coloque data de início, data prevista para o fim, o tipo de serviço que vai ser feito, reforma, não sei, da parede, tal, construção de abertura de uma porta na parede tal. Escreva isso e peça para a pessoa que está trabalhando para você assinar junto com você. Então lembre-se sempre, data de início, data de fim, valor do contrato e o tipo da prestação do serviço.
Basicamente, é você colocar no papel aquilo que vai ser realizado, aquilo que você contratou com essa pessoa. Se esse contrato for descumprido, o que a pessoa deve fazer? Pois é, aí já muda de figura. Se houve uma contratação, o contrato foi descumprido e você quer exigir o cumprimento desse contrato, você tem duas opções. Você pode procurar o juizado especial, desde que o valor seja inferior a 20 salários mínimos sem um advogado, ou se o valor do contrato for superior a isso, você vai necessitar de um advogado para poder fazer valer-se do cumprimento desse contrato ou até mesmo da busca de alguma indenização, perdas e danos, qualquer coisa relativa a essa contratação. E isso valeria, assim, para se a obra for abandonada? Vale sim. Por exemplo, se você... Aí vai depender muito do tipo da obra, do tipo da contratação. Então, vamos supor, você contratou um pedreiro e está pagando ele por semana. O pedreiro começou a fazer o serviço para você, mas não voltou mais. Bom, fica uma questão, como é que você vai provar que você contratou o pedreiro para poder construir a sua casa e acabar a sua casa? Aí já vem a questão do contrato. Se você tiver ele por escrito, já fica mais fácil. Mas se você não tiver um contrato por escrito e esse pedreiro sumiu e não quer voltar, e sinceramente, se ele te abandonou e se ele não voltou mais, eu não te aconselharia a chamá-lo de volta, a forçá-lo a terminar sua obra, porque com certeza você vai ter mais problema do que você já tem. E, por exemplo, se o trabalho não agradar quem fez o contrato, o contratante, ele é obrigado a pedir para a pessoa refazer o serviço? Depende. Depende aí da forma da contratação, do que foi contratado. O que a gente vê muito em construção civil, principalmente, é que às vezes existe a contratação de um pedreiro, por exemplo, para fazer um reboco de uma parede. Aí o pedreiro vai lá, você faz o reboco da parede, você vira para ele e fala assim, não, eu não gostei do seu reboco. E às vezes o reboco está bem feito, mas você queria que ficasse mais liso, ou ficasse chapiscado, ou alguma coisa dessa forma. Se você, antes da contratação, não expôs como você queria que o serviço fosse realizado, de preferência em detalhes, fica muito difícil depois para você requerer o cumprimento novamente dessa obrigação, uma vez que o pedreiro te cobrou para fazer o serviço que você contratou. O ideal é que você acompanhe e que passe para esse profissional que você contratou a maior quantidade de informações possíveis. Não, eu quero a parede bem lisa, ao ponto que não haja necessidade de uma sala para poder pintar e tudo mais. Um exemplo só, né? Isso vale para qualquer tipo de obra aí que seja realizada ou para qualquer contratação de serviço que seja feita, até mesmo de um eletricista e tudo mais. O máximo que você puder explicar para o profissional que está sendo contratado do serviço que ele vai fazer, da forma do serviço como ele vai fazer, menos dor de cabeça você vai ter no futuro e maior a possibilidade de você comprovar a má prestação desse serviço por parte do contratado. Nós temos aqui algumas perguntas dos telespectadores. Eu tenho uma aqui da Eva. Eva de Oliveira, ela é do Tijuco. Ela pergunta se o pedreiro abandonar o serviço e não tiver contrato, o que ela deve fazer? Pois é, depende. Aí, se você já pagou esse pedreiro, aí eu te aconselharia a procurar ou o juizado especial ou mesmo um advogado para você ter esse dinheiro de volta ou obrigar esse pedreiro a terminar o serviço, ao cumprimento do contrato. É óbvio que você vai ter que provar isso através de documentos, se você já pagou através de um recibo. Isso é muito importante, gente. Sempre que for feito um pagamento, pegue um recibo, nem que seja num papel de pão. Mas pegue um recibo. Recebi de fulano de tal a importância de tanto relativo ao serviço prestado em tanto. Porque esse papel vai ser o seu comprovante de que você pagou pelo serviço. E vai ter a assinatura de quem recebeu. Ou seja, se o serviço não foi cumprido, você tem a possibilidade de exigir o seu cumprimento. Claro que você vai ter que fazer a obra. Ou vai ter que fazer a prova, me desculpe. Mas como eu disse no início, se o pedreiro não recebeu ou recebeu até aquela semana que ele trabalhou e abandonou a sua obra, procure outro pedreiro, porque obra já é uma coisa complicada de se mexer. E você vai colocar um pedreiro lá insatisfeito, que não quer trabalhar e que já trabalhou, já te abandonou, eu particularmente não acredito que ele vá fazer um serviço satisfatório ou pelo menos que o clima entre vocês vai ficar bom durante essa prestação de serviço. Mas em relação ao abandono,
para você ter o seu direito resguardado, você vai ter que provar que você já pagou pelo serviço e ele não fez, né? Vai ter que comprovar isso de uma forma bem clara, pode ser por testemunhas também, e aí você vai poder exigir o cumprimento do contrato ou a devolução do dinheiro. O programa de hoje chegou no final. O senhor gostaria de fazer as considerações? Gostaria sim, eu gostaria só de falar novamente para os consumidores que eles são a parte forte da compra e venda. Cabe a eles o poder de decidir o que comprar, onde comprar, como pagar, se o produto é bom ou se é ruim, se lhe atendeu bem ou não e valer-se dos seus direitos. Procure sempre saber informações antes de contratar com qualquer pessoa, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica. Procure informações. Hoje nós temos a internet, que é um mercado maravilhoso, uma ferramenta maravilhosa para você ter acesso a qualquer tipo de informação. Então, valha-se disso. Tente saber com pessoas que já, quando você for contratar um pedreiro, um empregado doméstico ou qualquer tipo de outro serviço, tente saber quem fez isso, como fez isso, para quem trabalhou, para que você não pode, sempre escreva, faça sempre um contrato, busque sempre a orientação, para que você não tenha problemas futuros. Gostaria de mandar um beijo para os meus filhos aqui também, para os meus pais, e é isso, agradecer mais uma vez a audiência de todos aí. Nós agradecemos, muito obrigado por comparecer ao programa, tirar as dúvidas dos telespectadores, né? Sempre às ordens, eu que agradeço. Muito obrigada também a você que ligou pra gente, assistiu o programa, participou. Lembrando que a reprise deste programa é quinta-feira, às 10h50 da manhã e sexta-feira, às 10h10 da noite. E devido às transmissões religiosas, o programa vai dar uma pausa, mas estaremos de volta no dia 11 de abril. Muito obrigada pela audiência e até o dia 11 de abril. Programa Direito da Gente. Apoio Cultural Todeschini. Sempre uma escolha inteligente.